Estamos fazendo o estudo de 2 Timóteo 3 e estamos falando sobre o coração do homem nos finais dos tempos, né? Já falamos sobre egoísmo, avareza, presunção e estamos falando da soberba e hoje vamos falar a segunda parte. Eu fiquei de falar sobre algumas pessoas, tanto do mundo moderno, da atualidade, que agiram com soberba, como também algumas pessoas da Bíblia, que eu vim meditando sobre o caráter dessas pessoas, e eu continuo meditando, né, sobre o caráter dessas pessoas, e eu tenho achado muito forte, e quero compartilhar isso com vocês, amém? Esse tipo de sentimento tem sido a ruína de muitos, e que tiveram um trágico final, como Maria Antonieta. Quem já ouviu falar em Maria Antonieta? Tem gente que fala assim, nossa, fulana parece até Maria Antonieta, né? Que viveu no tempo da monarquia. Ela amava a própria aparência acima de tudo. E ela terminou, né, na guilhotina. Era uma mulher que na época, né, da monarquia, ela lançava as modas, ela mesma decretava as modas e tal. Só que ela tinha o quê? Uma idolatria, né, por si mesma, ela se idolatrava. Ela se venerava, então ela se amava tanto acima de tudo, acima de Deus, que ela terminou na guilhotina. Ela foi guilhotinada em praça pública, tá? Falamos também sobre Napoleão Bonaparte, que nunca escondeu a sua postura soberba, deu golpe pela sede de poder, pois queria estar no topo e foi exilado em uma ilha. Então veja que Napoleão Bonaparte, ele foi exilado em uma ilha, por quê? Porque ele quis dar o golpe, né, do poder. Então, o coração dele se encheu de soberba e com isso ele foi exilado. Conhecemos também, quem já ouviu falar em Adolf Hitler? Quase o cara que não é conhecido, né? Adolf Hitler. Você já ouviu falar em Adolf Hitler? É o homem do Holocausto. Então, ele convenceu massas de que pertencia a uma raça superior, né? Então, ele convenceu uma multidão de que ele pertencia a uma raça superior. Ele se achava um deus, que também queria ser idolatrado. E o que aconteceu com ele? Né? Essa soberba fez com que, quando ele veio a perder a guerra, tá? Ele se matou, se suicidou. Tá? E ouvimos falar também de John Lennon, que afirmou ser mais famoso que Jesus Cristo. Ele levou tiros na saída de casa, né? Por onde ele morava. Na Bíblia podemos ver muitos exemplos de pessoas soberbas e que tiveram uma dura punição e até um trágico final. A soberba, como diz lá no livro de Provérbios 16, 18, fala assim: a soberba procede à queda e a altivez de espírito procede à ruína. Aí fala assim: a exemplo de Nabucodonosor, que passou a comer com os animais. Quem já ouviu falar em Nabucodonosor? Veja bem, ele se orgulhou, e aquele orgulho, ele passou, né? Deus tirou aquela glória dele, aquele reinado dele, e fez ele ficar praticamente exilado em uma floresta. As unhas dele cresceram, os cabelos, ele ficou igual um bicho, e ele passou a comer com os bichos, por causa do seu tamanho, do seu orgulho, né? Aí nós ouvimos falar também, lá na Bíblia, aqui, nós ouvimos falar também, nós falamos de Nabucodonosor. Quem ouviu falar em Herodes, que morreu comido por bicho? Herodes, na Bíblia fala sobre o rei Herodes. Ele se considerava um deus, né? E uma certa vez ele falou uma frase de exaltação, né? Falaram, o povo exaltava ele, e ele também morreu, e a Bíblia fala que os bichos, né, iam comendo Herodes, tá? Isso tudo em nome da soberba. Ouvimos, quem já ouviu falar em Belsazar? Na Bíblia você já leu? Olha, vocês precisam ler a palavra de Deus, hein? Para que vocês venham ter o conhecimento e praticar a palavra de Deus. Belsazar, ele foi aquele rei que ele tomou dos utensílios sagrados, né? Ele tomou dos utensílios sagrados, ele estava dando um banquete, ele estava dando uma festa, e aí, o que ele fez? Ele pegou
e tomou aqueles utensílios sagrados para utilizar com os grandes que estavam com ele e com as suas mulheres e concubinas. E de repente ele viu ali na parede uma mão escrevendo, né? Falando algo com ele. E depois ele vai lá, chama os sábios, né, da terra e tal, para saber o que estava acontecendo. E Daniel revela para ele o que iria acontecer com ele. E segundo a palavra de Deus, né, como está escrito aqui, Belsazar, tá? Você pode ler lá depois em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo do 1 até o 29, você vai ler a história. Ele teve o reinado contado e acabado, tá? O reinado de Belsazar foi contado e foi, né, terminado por causa da soberba. Quem ouviu falar em Uzias? No rei Uzias? Quem ouviu falar? Você pode encontrar a história dele lá em 2 Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 16, que ele foi ferido com lepra e lançado para fora. Você vê, ele foi um rei e ele não foi sepultado com os demais reis. Se eu não me engano, Uzias, ele reinou, se eu não me engano, 52 anos em Israel. E o reinado dele foi muito próspero. Ele conquistou muitas terras, ele conquistou expansão no mar, ele administrou bem, ele fez coisas, né, extraordinárias no tempo dele. Só que tem um porém. O que aconteceu com Uzias? Aconteceu, pessoal, que ele foi lançado, né, para fora, porque, como está escrito aqui, ó, Uzias, ele foi ferido de lepra e lançado para fora, porque vendo todas as coisas que empreendeu e que deram certos, né, presunçoso, aos poucos deixou a soberba dominar o seu coração e lhe cegar o entendimento. Ele foi acumulando os atributos do rei e dos sacerdotes ao mesmo tempo, o que era proibido. Ou seja, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar, fala que ele era guiado muito por Zacarias, né, pelo profeta. Só que quando Zacarias morreu, Uzias, ele não procurou se basear pelos sacerdotes que ali estavam na época, né, que eram de Deus. E naquela época, somente aqueles sacerdotes poderiam exercer o sacerdote. Só que ele tinha a separação. Rei era rei, sacerdote era sacerdote, né? Então tinha aquela separação. Mas Uzias, pelas coisas que ele já tinha conquistado, por tudo que ele já tinha vencido, ele se orgulhou, se deixou ir pela soberba e achou que ele também tinha o direito de entrar no santuário, no templo, e queimar incenso, como se ele fosse um sacerdote. Coisa que ele não poderia ter feito. Então, Deus não tinha dado a ele esse direito. Então ele encheu o coração dele, porque tipo assim, ele fez mais ou menos como fez Saul, né? Porque Saul também agiu assim, não foi? Saul não esperou o profeta chegar para fazer o sacrifício, né? Saul foi lá e ele mesmo fez como se ele fosse um sacerdote. E aí ele não havia sido dado esse direito. Ele tomou o lugar de alguém que ele não poderia ter tomado. Então ele foi exilado, porque ele logo ficou com lepra, ele foi exilado, né? E na morte dele, ele nem sequer, ele foi sepultado como os demais reis, como fala lá no livro de Crônicas. Você pode encontrar lá no livro de Crônicas, né? Falando sobre Uzias, lá em 2 Crônicas 26, 16. É bom depois vocês meditarem, tá bom? Então vamos continuar aqui. Edom, quem já ouviu falar em Edom? Edom era uma cidade que ficava onde? Ficava no alto, né? E os edonitas, eles achavam que pela posição que eles estavam, nunca ninguém poderia tocar neles. Então eles chegaram a ver a destruição e a perseguição que houve sobre o povo na época, né, de Israel, de Jerusalém,
e eles até desprezaram aquela situação e ficaram até a favor dos inimigos e contra o povo de Deus. Então, por esse orgulho, por essa soberba, por esse procedimento, o próprio Deus falou que de onde eles estavam, eles seriam destruídos. Entende? Então Deus também quebrou o orgulho de Edom. E se vocês procurarem na Bíblia, vocês vão encontrar ainda muitos que agiram com soberba, tá? Edom foi tornado pequeno e grandemente foi desprezado. E entre muitos outros, como os fariseus no tempo de Jesus, os judeus que se gabaram da sua descendência. Lembra que na Bíblia fala, né? Sobre os judeus que se orgulhavam porque eles eram, né, descendentes de judeus. Porque os judeus, eles eram considerados o povo exclusivo de Deus. E eles se orgulharam disso. Tipo, não, nós somos os escolhidos, nós somos o povo. Mas aí, quando Jesus veio na terra, o que Jesus fez? Abriu, né, o espaço para a salvação de todos. Independente de povo, raça, língua, seja quem fosse, o Salvador veio para, né, trazer, porque a Bíblia diz, Jesus, está escrito assim, ó, eu vim para os que eram meus, mas os meus, quer dizer, Jesus veio para o povo judeu, mas foram justamente os judeus que desprezaram e botaram Jesus na cruz. Então aí Jesus pegou e abriu, né, a oportunidade para a salvação de todos. Então vamos lá. Se gabaram, né? O rico que se gabou das suas provisões. Lembra do rico? Né? Irei desfazer os meus celeiros, irei construir novamente. Por quê? Porque ele estava rico e abastado, ele tinha muito. Então a soberba também subiu na cabeça. Aí o que Deus falou? Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Você vê, mais uma atitude de soberbia, né? Da pessoa ser soberba. Pessoas soberbas pensam estar de pé, mesmo quando já estão caídas. Enganam a si mesmas e agem com desumanidade, pois não conseguem ter misericórdia do próximo. Desprezam e zombam de Deus. Acreditam que nunca irão precisar dele, né? Não foi o que Belsazar fez? Quando ele se achou no direito, você zombar de Deus. Você achar no direito que você pode usar as coisas, tocar no sagrado, usar as coisas santas. É como uma pessoa que você sabe que você tem que ser dizimista. 10% do que nós ganhamos é de Deus. Aí a pessoa pega e simplesmente, ela não devolve o dízimo. Ela está tocando no sagrado. Ela está sendo como Belsazar. Ela simplesmente está tocando em algo que é de Deus, é algo que é santo, que não é dela. E que na palavra diz que é de Deus. Aí diz assim, despreza e zombam de Deus e acredita que nunca irão precisar dele. Roubam a glória de Deus, né? E acreditam que tudo que alcançam vem dos seus próprios esforços, que foi o caso de Uzias. Você vê, Uzias, ele era um rei poderoso, reinou 52 anos, ele alcançou muita coisa, ele tinha uma administração, vamos dizer assim, perfeita, só que ele acreditava que aquilo ali era dele, entende? Que, tipo, ele não parou para dar honra a Deus, para dar glória de Deus, para reconhecer que tudo que ele fez e os esforços, né, veio da parte de Deus. Veio da parte de Deus. A verdade é que quando ele se colocou no lugar do sacerdote, ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu não preciso. Quer dizer, ele desprezou a autoridade dos sacerdotes da época, porque Zacarias tinha morrido, então ele não buscou depender dos sacerdotes que Deus tinha levantado no lugar de Zacarias. E se colocou tipo assim, já que eu sou rei, eu conquistei, eu posso, eu faço, eu aconteço, então eu também posso isso aqui, por que eu não posso? Entende? E Deus não tinha outorgado a ele essa condição de sacrificar, né? Aí diz assim, é muito comum pessoas soberbas
se autodestruírem, pois o seu entendimento é cego para suas próprias faltas, o que as leva à loucura. Não foi o que aconteceu com Nabucodonosor? Foi levado à loucura, porque não deu honra a Deus e se achava Deus, e foi comer com os bichos. Elas nunca alcançam a aprovação de Deus, mesmo quando tentam de alguma forma agradá-lo. Buscam fazer as coisas do seu jeito, como se fosse Deus a precisar dela e não ela de Deus. Ou seja, a pessoa às vezes está dentro da igreja e ela até quer agradar a Deus, mas ela não aprende a se esvaziar do eu dela. Tipo, se encaixar naquela palavra que diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. O soberbo, ele não se esvazia. Ele quer agradar a Deus do jeito dele. Se o pastor falar assim, faz isso aqui desse jeito, ele vai falar assim: não, mas eu não acho que tem que ser assim não. Tem que ser assim. Então a pessoa vai fazer do jeito dela. Entende? Ela quer agradar... não como Deus quer ser agradado, mas como ela acha que ela quer e pode agradar. Entende? Aí diz assim: muitos que dizem ser de Deus têm sido soberbos. Alguns vivem a se gabar pelo que é e pela condição que estão, né? Como a parábola do fariseu e do publicano, citada pelo Senhor Jesus. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Quando o fariseu chega lá no templo e vai orar e diz: ó Senhor, eu sou dizimista, oro tantas vezes por semana, eu sou isso, eu sou aquilo outro, lembra? E o publicano, coitado, por ser pecador, não podia nem levantar a cabeça porque estava coberto de pecado, e apenas baixou a cabeça e disse: ó Senhor, ser propício a mim, pecador. Então, o publicano simplesmente chegou e, né? E se apresentou com humilhação. O fariseu não, o fariseu foi lá se exaltando, já dizendo para Deus assim: olha a minha condição, olha quem eu sou. É aquela pessoa que chega aqui na igreja: dá para o pastor me atender? Fala para ele que eu dei meu dízimo de 50 mil reais semana passada. Porque eu já vi isso. Entende? Olha, eu sou aquela que ganhou a causa da justiça, que fiz um voto assim. Vê se ele pode me atender. Infelizmente existe, tá? Aí diz assim: chegam até mesmo a sair da... Aí tá aqui, ó. Alguns vivem a se gabar, né, pelo que é, né? Outros chegam até mesmo a sair da igreja quando não alcançam aquilo que desejam. Guardam mágoa ou ficam chateados com Deus e o desprezam e até trocam de religião. Infelizmente, a soberba tem sido a queda de muitos. Deus é amigo dos humildes. Deus é amigo de quem? Dos humildes. Muitos se gabam por ter uma posição, pela aparência, por um título, por conhecer pessoas importantes. Pessoal, você pode conhecer o artista A, o artista B, você pode conviver com uma pessoa que tem, né, com o presidente da república, você pode ter intimidade, seja com quem for, mas se você não tiver intimidade, se você não conhecer a Deus, você não tem nada, eu não tenho nada. Porque o que nós temos que nos gabar é de conhecer a Deus, de ter intimidade com o Espírito Santo. E quando eu digo se gabar, não é ficar falando em palavras eu conheço a Deus, não. É a mostrar Deus nas atitudes do dia a dia. Porque você pode se dar com um prefeito, você pode se dar com o presidente da república, com o bispo A, com o bispo C, você pode estar no topo. Mas se você não conhece a Deus, você é um lixo de pessoa. Você é pobre. Você é pobre. E Deus está a ponto de te vomitar. Amém, pessoal? Aí diz assim, né? Muitos se gabam por ter tempo de profissão, tempo de igreja, né? Isso é outra coisa. Eu já estou na igreja há mais de 30, 20 anos. Eu estou mais de 15 anos na igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo. Pessoal, o tempo de igreja não vai salvar ninguém, pessoal.
Tem um monte de gente aí, com tempo de igreja, no topo da pirâmide, despencando e caindo, e se afastando da presença de Deus. É igual a Bíblia fala, você pode ser perverso a vida toda, mas se você no final, você aceitar Jesus e se converter, você vai ser salvo. Enquanto que o justo pode fazer justiça a vida toda, mas se no final pecar, vai para o inferno. Então isso não quer dizer que a gente vai ter salvação ou que somos melhores, que nós podemos nos gabar por tempo de igreja, tempo de obra. Porque Deus não olha para nada disso, amém? Aí diz assim, muitos se gabam também, né? Por serem mestre, por ter uma voz deslumbrante, porque canta que é uma maravilha, né? Parece um sabiá. Por um corpo perfeito, turbinado, mas nada disso nos faz melhores, ao contrário disso, só nos distancia de Deus. Então, Deus, ele dá honra a quem? Aos humildes. Jesus, ele diz, eu sou manso e sou humilde. Eu estou junto daqueles de um coração humilde, quebrantado. Então, Jesus, o que ele faz? Ele se aproxima, ele se torna amigo daqueles que buscam se esvaziar da sua soberba, da sua arrogância. Jesus não quer que a gente venha agir com soberba, porque a soberba, ela precede a queda. Desde o início, lá no céu, foi assim. O princípio da soberba se deu no céu com Lúcifer. Então nós temos que olhar para dentro de nós e analisar quem nós somos, o que estamos praticando, como nós estamos agindo em relação a nós mesmos e ao nosso próximo, e buscar consertar as nossas obras. Amém, pessoal? Então vamos lá.